campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 157, capítulo belíssimo, que tem como título Crianças. No subtítulo, uma frase do nosso Mestre Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 10, em que Jesus fala: Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Nós vamos então ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo do Evangelho de Mateus. Diz assim Emmanuel para todos nós: Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e a vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura, todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Que texto belíssimo de Emmanuel, meus irmãos, porque nos lembra da nossa responsabilidade com as nossas crianças, com os nossos bebês, com os nossos jovens. A nossa responsabilidade com as crianças que estão dentro dos nossos lares. Lembra também que nem só de pão vive o homem. Precisamos do alimento espiritual. Precisamos estar conectados com o nosso Mestre Jesus. Todos nós que reencarnamos aqui temos um projeto espiritual. Todos nós temos, meus irmãos, uma caminhada a seguir. Os nossos pais foram responsáveis pelo nosso crescimento. Nos receberam com tanto amor aqui nesse planeta. E nós recebemos os nossos filhos. E nós recebemos os nossos netos de braços abertos. Nós recebemos os nossos sobrinhos, as nossas crianças que visitam as nossas casas espíritas. Especialmente nós, trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier. Esses jovens que frequentam a evangelização da nossa casa. E é um trabalho de tanto amor, de tanta fraternidade.
são sementinhas a serem trabalhadas para o futuro que Emmanuel aqui nos lembra. Olha o que ele nos diz, meus irmãos. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. A criança pode se entregar aos impulsos da natureza. Se os responsáveis pela criança não tiverem lucidez para encaminharem essas sementes para o futuro. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros, nos disse já o Mestre. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos ouvir uns aos outros. Mas como as crianças precisam dos responsáveis, através dos seus exemplos, da sua palavra, através do ouvido a escutá-las, a entendê-las. Porque nós não podemos esquecer que são espíritos milenares, trazendo aqui para o nosso planeta tantos aprendizados, mas também tantas dúvidas, tantos medos, como nós trazemos os nossos. Mas nós que já despertamos para essa doutrina de amor, para essa doutrina da verdade, meus irmãos, como é importante embasarmos a nossa fé e, através do nosso exemplo, muito mais do que palavras, o nosso exemplo servir para essas crianças a terem um alicerce e a seguirem também firmes na sua reconstrução espiritual. O texto nos lembra, meus irmãos, que Jesus nos convida a essa reconstrução todos os dias. Quando somos pacientes com as nossas crianças, quando somos amorosos com as nossas crianças, quando somos fraternos com as nossas crianças, e quando mostramos a eles o verdadeiro caminho, quando mostramos a eles o que é importante para nós, que a parte material ela desenvolve a nossa inteligência, ela faz com que nós desempenhemos aqui tarefas sublimes no mundo terreno, mas que o nosso coração precisa despertar para o amor, para o perdão, uns para com os outros. Muito obrigado, meus irmãos, por esse capítulo lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site